Bom dia. Bom dia. Eu ainda tô no dia. Boa noite, gente. Boa noite pra vocês. Esse horário eu já tô só o pó da rabiola. Eu acordo. Minha mãe e eu ali. Eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu tô só o bagaço da laranja. Eu tô em live. Fica só o bagaço, só. Ó, a gente vai ler Jó 3, tá? Só sobra isso, né? Vamos ler. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Mas eu oro de manhã, tá? Já tem que explicar. Eu oro de manhã. Primeiro orar com Deus. Depois eu venho fazer a live. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado principalmente por tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, Pai, e nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, continua nos ensinando, Pai, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite. Eu oro de manhã, eu oro pela manhã, porque esse horário não dá pra orar, gente. Se for pra mim orar esse horário, eu capoto, eu durmo cedo, porque eu acordo cedo, eu não aguento. Eu já não sou mais do... Chega meia-noite, nossa, uma dificuldade pro olho ficar acordado. Jesus, eu já passei dos 40. Vamos lá. Ai, eu madrugo então, boa sorte. Ó, a gente vai ler. Agora é um momento muito difícil na vida de Jó, porque Jó tá em extremo sofrimento, em extrema depressão. Isso aqui é o profundo da depressão, né? Jó tá com lepra, que seria um câncer terminal. Jó perdeu 10 filhos, perdeu tudo que ele tinha, né? Todo o trabalho que ele deve ter lutado a vida toda, provavelmente perdeu tudo. E não resta nem esperança de vida para ele, porque a lepra ela vai consumi-lo. Até então a gente sabe o final, mas ele não sabia. A lepra vai consumi-lo vivo. Então é como se fosse um câncer terminal, literal. E aqui ele vai amaldiçoar, não Deus, ele vai amaldiçoar o dia do nascimento dele, né? Ele vai amaldiçoar a noite, o dia em que ele nasceu, que ele foi amamentado. E, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor, quando você tá num sofrimento extremo, realmente, talvez você pense, né, assim como Jó, assim como eu já pensei um dia também, quando eu tinha 15 anos, que o melhor é morrer. Literal, desviver. E aí talvez a gente pense assim, é melhor morrer porque eu vou descansar, que é o que Jó vai falar aqui. Eu vou descansar e essa agonia, esse sofrimento, essa dor vai parar. Eu tenho que te contar um segredo. Não vai, menino. Não vai. Sabe por que não vai? Porque não nos foi dada a permissão de tirar a nossa vida. Então, se a gente tirar a vida num suicídio, a gente vai descer ao inferno. Sabe? Esse tempo de dormir, que é a morte... Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Esse tempo de dormir, que é a morte, ele é um tempo que para as pessoas que estão mortas, dormindo, né? Que Jesus comparou a morte com sono. Lázaro dorme. Então a morte de fato é um sono, mas é tipo assim, dormi, né? Morri. Aí acordei, porque essas pessoas vão acordar na volta de Jesus. Então, tipo, vai ser como se fosse um sono. Nossa, eu dormi ontem. Porque não existe nada na morte. É um vazio, é um sono. Como você sabe disso, Rafa? Vamos lá. Eclesiastes 9, 5 vai falar assim. E é a sabedoria de Salomão que está falando. Salomão que está falando.
Ele escreveu Eclesiastes e lhe foi dado por Deus toda sabedoria que podia se ter. Então, ele fala com propriedade, tá? O que ele fala? Eclesiastes 9:5. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Para os familiares, obviamente, né? A gente vai chorar um tempo, se lembrar, se lamentar. Mas, cara, a primeira coisa que acontece quando a gente é morto, nossas coisas são doadas, porque as pessoas não querem ficar com aquelas lembranças. Talvez fique com a lembrança ali, né, durante um tempo, mas depois aquilo vai ser esquecido. A gente vai ser esquecido pelas pessoas, sabe? Os nossos familiares não, né? Os nossos familiares vão se lembrar da gente de momentos bons, de momentos, às vezes até de momentos ruins. Mas é o quê? 2, 3, no máximo 10 pessoas, é muito ainda. Entende? Nós seremos esquecidos. Nós seremos, não tem jeito. A única forma de você não ser esquecido é se você deixar um legado. E o que seria isso? Seria a arte, alguma coisa de relevância na vida de alguém, o ensinamento que você dá para os seus filhos e a tua família, porque provavelmente se você foi uma pessoa boa e que trouxe ensinamentos, eles não vão esquecer você, mesmo que, tipo assim, eles não vão lembrar toda hora, tá? Mas eles não vão esquecer aquilo que de bom você trouxe, né? Que mais? Música, histórias, livros, que mais? Arte, sei lá, alguma profissão que foi excelente, que você foi excelente mesmo, né? E a nível, às vezes, nacional, internacional, enfim. Somente deixando um legado ou para tua família ou para gerações é que você não será esquecido. Do contrário, não tem como burlar isso. Então, pare e pensa, o que de relevante de fato você está fazendo? Porque se você morrer hoje, quem vai lembrar de você? Entende? Geralmente, quase ninguém. Essa é a realidade. Essa é a realidade, gente. Não tem muito que fugir disso, entendeu? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Se a gente não é alguém importante, não é alguém que deixou alguma história, não fez nada que vai perdurar para as próximas gerações, a gente vai ser esquecido assim, ó. Essa é a realidade. Então, ó, em Eclesiastes 9:5 fala assim: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e serão completamente esquecidos. Os seus amores, presta atenção nisso, os seus amores, marido, cônjuge, namorado, ficante, amante, qualquer coisa, os seus ódios, inimigo, quem se odeia, enfim, as suas paixões, né? Seu hobby, seu trabalho, sei lá, o que é uma paixão para você? Tudo isso morreu com eles. Uau. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Então essa história de fulano voltou, ciclano voltou, não voltou não. Não voltou. Então, tipo assim, cara, do que vai adiantar odiar alguém? Se, por exemplo, vamos supor, eu morro amanhã. Vamos supor que eu morro amanhã.
meu trabalho, minhas coisas, quem eu fui, quem eu sou, nada vai importar. Acaba tudo. Minha história literal, acaba tudo, entende? Então a gente é muito pequeno diante dessa vida, sabe? E Jó tá num sofrimento de vontade de morrer, e na cabeça dele ele acredita que ele vai ter descanso. Mas não vai, porque não há nada na morte. É um piscar de olhos, pronto, Jesus voltou. Aí lascou, porque ou você vai pro céu, ou seja, morar com Deus, ou você vai pro inferno. E aí, se você tirou a sua vida, vai dar cão, não vai dar bom não. Ó, fala assim, Jó 3. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, maldito o dia em que nasci. Ele não fala de Deus, ele fala do dia que ele nasceu. Maldita a noite em que me disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele. E que nunca mais a luz o ilumine. Nossa, ele tá... coitado. Que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escute gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Aqui é uma crença que eles tinham, tá? Eles acreditavam, né, na época de Jó, eles acreditavam que as pessoas daquela época, os feiticeiros daquela época, tinham poder sobre o monstro Leviatã. E que o monstro Leviatã podia comer, literalmente, comer a lua e o sol, se eles quisessem. Porque era o eclipse, né? Eles não tinham consciência. Então, tipo assim, o monstro Leviatã foi lá e engoliu a lua, engoliu o sol, aí ficou tudo escuro. Enfim, era o que eles acreditavam. Então, ó, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Amaldiçoado o quê? O dia que ele nasceu. Jó tá em profundo sofrimento, sofrimento extremo, pedido de morte, ele vai pedir para morrer. Ele tá depressivo, obviamente que ele tem razão. E ele tá falando aqui, né? Amaldiçoando o dia que ele nasceu. Que escureça as estrelas da sua manhã e que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue. Tudo que ele tá falando é a respeito do dia que ele nasceu. Tipo assim, maldita hora, por que eu fui nascer, tudo isso. 10. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo esse sofrimento. Aí ele começa com os porquê, né? Jó começa, por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Você vê que ele não está amaldiçoando Deus. Ele só queria acabar com o sofrimento dele. Por que minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ele tá achando que ia fazer festa, né? Literal. Maneira de falar, tá? Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e prata. Nada disso, meu filho. É zero total. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. Até nisso ele pensa. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus. E ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam junto, e já não ouve mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres de seu dono. Ele está conjurando que a morte seria o alívio de tudo, mas não é. Hoje a gente sabe que não é, mas naquela época
né? Ele que acredita que seja. Aí, ó, por que os infelizes têm que continuar vivendo? Porque os infelizes continuam vendo a luz, porque Deus é misericordioso com a gente. A gente acha, muitas vezes a gente pode achar que o alívio é a morte, mas não é. O maior ato de coragem de uma pessoa não é ela se matar. O maior ato de coragem é ela continuar vivendo e superar aquilo que causou tanta dor nela. Porque continuar vivendo e superar aquela dor que quase nos matou, literal, isso é vitória. Eu te garanto. Eu te garanto como quem viveu. Isso é vitória. Aí, ó, versículo 20. Se eu queria morrer, imagina o Jó, né? Eu com a tristeza já queria morrer, imagina o Jó. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Pela misericórdia do Senhor, por isso, para a gente poder vencer e chegar lá na frente. Eles esperam a morte, ela não vem, embora a desejem mais do que riqueza. Realmente, quando uma pessoa está triste, a ponto de morte literal, ela só quer que aquilo acabe, ela quer cessar o sofrimento. Ela não quer morrer, ela quer cessar o sofrimento. Eles ficam muito alegres e felizes quando, por fim, descem à sepultura. Fica não, hein? Deus os faz caminhar às cegas e os cerca por todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Imagina a boca dele toda machucada, né? Literal. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo foi o que me atingiu. O medo é um espírito e o medo, ele traz ansiedade. O que é a ansiedade? Falta de fé. Falta de fé. Então, diante das situações difíceis, provavelmente eu posso ter falta de fé. Ai, eu tô ansiosa, né? Pensando o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer comigo, porque a ansiedade é lá no futuro, né? Eu já tô preocupada com o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. E aí é uma falta de fé de que Deus pode prover esse futuro. Porque Deus já tá aqui provendo o meu presente. Então Ele pode prover o meu futuro. Isso é óbvio que quando você tá na luta, na tribulação, você não enxerga dessa forma. Aí como é que eu faço para enxergar assim? Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que buscar se encher de Deus. Você tem que buscar mais a Deus. Você tem que chorar mais no pé dele. Você tem que orar mais. Você tem que ler mais a palavra. Você tem que procurar mais a Deus. As pessoas têm uma tendência, eu falo por mim mesma, porque eu já fui assim, de quando a situação aperta, você foge mais de Deus. Você corre dele. Na verdade, a gente tem que buscar mais. Quando a situação aperta, você tem que buscar. E quando a situação tá boa, você tem que buscar também. Entende? Você tem que buscar mais, ficar mais perto. Porque quanto mais perto, mais a gente consegue olhar para o lugar certo. Quanto mais perto, mais eu consigo sair da falta de fé. Quanto mais perto, mais eu consigo ter paz. Mas eu consigo ter esperança, entende? O que é esperança? Acreditar que aquilo vai dar certo. Ou em algum momento, né? Então, eu preciso me aproximar de Deus. Seja na bonança, ou seja literal na miséria. Eu preciso me aproximar de Deus. Porque a minha miséria, o meu pecado, já me separa dele. Então, quanto mais eu corro, pior fica. Aí, ó, ele fala, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Provavelmente ele temia pelos filhos, ele temia ali pelas coisas, vai saber, né, pela saúde. Ele poderia temer por muitas coisas, na verdade, que a gente não sabe. Mas fica subentendido que ele temia pelos filhos, tá? Mas pode ser que ele temia por muitas outras coisas. A gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. Agora, e ele fala, ó, não tenho paz nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Ou seja, ele tá sofrendo.
E não é mal, não é mal, não é mal eu sofrer e eu contar pra Deus os meus sofrimentos. Isso não é mal, sabe? Não é mal eu falar pra Deus que eu tô sofrendo, que ai meu Deus, tá difícil. Só não fala aquela palavrinha, né? Porque aquela palavrinha, eu não aguento mais. Não, ele prova que você dá conta demais. Eu ouvi isso uma vez e é verdade. Quando você fala, eu não aguento mais, aí que você aguenta, filha, você aguenta, mais um pouquinho. Então não fala isso não. Eu aprendi, tá? Eu não falo não. Se eu falar, lasca. É que nem você falar assim, ai, não, isso não pode piorar. Menino, mas pode piorar e muito. Então, ó, tem coisa que a gente não pode falar, é isso. Eu não aguento mais. Ai, não pode piorar. Não fala essas besteiras, que piora, tá? Deus abençoe vocês. Esse foi o livro de hoje. Infelizmente, Jó tá num estado de depressão muito grande, né? Até aqui. E eu creio que vai só dar uma piorada, mas o Senhor vai entrar, os amigos vão entrar e falar, e a gente vai ver o desenrolar dessa história, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e saibam que mais coragem é enfrentar aquilo que quase te matou. Mais coragem é vencer tudo isso. E depois que você vencer tudo isso, você vai olhar para trás e você vai falar assim, nossa, Deus me fez forte. Realmente Deus me fez mais forte, sabe? Valeu a pena tá de pé, tá vivo, para viver as coisas boas que Deus tem para mim. É assim que funciona, tá? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau.